Amém. Louvado seja Deus. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Turma bonita, turma bacana, graças a Deus. O povo está chegando, né, Sidney? Né, Rô? Está chegando. Boa noite a todos vocês que aqui estão, a vocês que nos assistem aí pela internet. Eu quero te falar que você pode vir para a igreja. Aqui está muito tranquilo, viu? Pode sair da sua casa. É muito legal nós vermos que Jesus ia para o templo orar, os discípulos subiam ao templo para orar, e você precisa vir ao templo para estarmos em comunhão, né? Bom é estarmos aqui, uma turma boa, e agora nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu quero já falar aqui no princípio, semana que vem, nós teremos aqui uma psicóloga, a psicóloga Letícia, nós estaremos falando sobre o sábado amarelo. Então, você que, de setembro amarelo, né? Mas vai amarelar mesmo. A gente podia vir todo mundo de amarelo, né? Ia ser legal, né? Vir todo mundo de amarelo. Vamos dar uma combinada nisso aí. E vai falar um pouquinho sobre isso. Então, você já se dispõe a vir estar conosco. No outro sábado, que seria o primeiro final de semana, nós teremos o culto, e quem dará a palavra para nós vai ser o Sidney, ele não sabia não, mas já está aí, ele, a Rossane, esse casal maravilhoso. Por que que nós vamos fazer isso? Porque todo primeiro sábado do mês, todo primeiro final de semana do mês, nós não temos nem culto dos jovens, nem dos adolescentes, nem o culto infantil. Mas como no outro final de semana já vai ser Semana das Crianças, aquele feriado esticado, que eu sei que muita gente vai esticar, inclusive eu. Então, nós teremos esse culto no primeiro final de semana, no segundo final de semana, nós estaremos aí todos liberados. E o tema do nosso culto de hoje é: sou salvo e agora? Sou salvo. E tá bom? Tá bom ser salvo? Sim ou não, gente? É bom ser salvo? Coisa boa. Né? Foi o propósito de Jesus aqui para nós, nas nossas vidas. Foi que Deus enviou o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas tenha a vida eterna. Então foi esse propósito. Mas ser salvo, e somente ser salvo pela graça, às vezes a pessoa fala, vai lá em Efésios 2:8 e fala assim, porque, como é que é mesmo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí a pessoa fala assim, mas eu sou salvo pela graça. Mas ser salvo pela graça, a graça do Senhor não é desculpa para nós não fazermos nada. Não é desculpa eu dizer eu sou salvo pela graça, muito pelo contrário. É uma forte razão para fazermos tudo, porque nós fomos salvos pela graça. Há muito o que fazer depois da salvação. Hoje nós temos visto muitas pessoas, elas vêm à igreja, elas entregam a vida para Jesus, se batizam e ficam por isso mesmo. É muito pouco, é muito pouco. E hoje eu quero trazer essa palavra a essa juventude, a esses jovens que estão aqui, aos que nos ouvem, jovens e adultos que nos ouvem, porque vai ter um dia que nós vamos chegar ao Senhor, diante do Senhor, e nós apresentaremos a Ele as nossas obras. Nós apresentaremos a Ele. Há muito o que fazer depois da salvação. Nós somos chamados para viver para Cristo, com Cristo, viver uma vida que agrade o Senhor. E na vida cristã não há lugar para passividade e ociosidade. Né? Eu trabalho, eu estudo, eu tenho a minha casa, ótimo, está tudo voltado somente para o seu eu, para a sua vida e para o Senhor. Na obra do Senhor não há lugar, na vida cristã não há lugar para ociosidade e passividade. Nós fomos chamados para percorrer um caminho. Há um caminho para correr, uma vitória para alcançar. Nós não fomos chamados para nós ficarmos estagnados. Somente fui salvo,
e mais nada. Paulo fala sobre isso nas cartas dele, fala sobre nós corrermos a carreira que nos está proposta. Você sabia que tem uma carreira proposta do Senhor para a sua vida? É muito pouco, gente. Você simplesmente aceitar Jesus e ficar por isso mesmo. E o pior ainda é isso não te incomodar. Isso não tirar você da sua zona de conforto. Há um caminho que nos está proposto. Sobreviver o Evangelho na prática. Há um caminho longo para percorrer após o dia que nós tomamos a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Entregar a vida para o Senhor Jesus é uma das experiências mais lindas que nós temos na nossa vida. Eu não esqueço aquele dia 15 de outubro de 1978, o dia em que eu levantei a minha mão e entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Lembro da pregação, lembro da roupa que eu vestia, lembro de tudo, marcou minha vida. É importante nós lembrarmos disso. Naquele dia que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você recebe um diploma de vida eterna. Seu nome está escrito no livro da vida. Quando você forma na faculdade, quando você termina um curso, você recebe um diploma. Você recebe o diploma para fazer o que com ele? Pôr debaixo do colchão? Ou você vai trabalhar em cima daquilo para o qual você estudou? Quando você ganha a vida eterna, é selado pelo Espírito Santo e não faz nada. É a mesma coisa que acontece quando você se forma e guarda seu diploma. Você tinha uma nova carreira, uma nova proposta, mas não fez, né? E Filipenses 2, eu quero ler com os irmãos Filipenses 2, de 12, versículos 12 e 13. Esse texto aqui foi o texto da terceira semana da Juventude Moriá, dos adolescentes. Celilce estava nele. Estava. Na blusa preta? Luzeiros no Mundo. Ah, você entrou na quarta? Ah, então tá bom. Então você não estava, não. Então você não estava. É porque você já convivia ali, né? Vamos lá. 12. De sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação. Olha só, tem outro texto que fala, trabalhai a vossa salvação. Aqui fala operai. Alguém tem alguma outra tradução? Para esse aí do versículo 12? Aqui também operai. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazer isso sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, para que no dia de Cristo eu me glorie, que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Luzeiros do Mundo, terceira semana da Juventude Moriá. É bom a gente guardar a palavra do Senhor, porque essa palavra nos traz o incômodo, essa palavra nos ajuda a sairmos da nossa zona de conforto. Paulo chama todos a se esforçarem, a desenvolver a salvação. Eu fui salvo, mas eu preciso desenvolver a minha salvação. O que é isso, desenvolver a salvação? O esforço para desenvolver a salvação é diferente de obter a salvação. Obter a salvação é uma coisa. O esforço para desenvolver é outra. Salvação não é merecimento. Salvação não é fruto do nosso esforço, mas é algo que fazemos e não é algo que fazemos para ter. Salvação é algo que Cristo já fez. Já foi pago, o preço já foi pago, é 0,800. O preço já foi pago.
Cristo já fez, eu não preciso fazer nada. A única coisa que eu preciso fazer é receber Jesus no meu coração. Eu não preciso de esforço, mais nenhum esforço que tinha que ser feito. Jesus já fez, ele já morreu e ressuscitou naquela cruz. Nós somos salvos pelo que ele fez na cruz do Calvário. Mas após o novo nascimento, há um caminho longo para ser percorrido. Há um caminho longo. Há uma trajetória longa que é o desenvolvimento da nossa salvação, que nós podemos chamar de santificação. Ouvi, você vem de novo com essa conversa? Vem. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos sempre falar da santificação, buscar uma vida de santificação, para que nós possamos ter um encontro com o Senhor. A Bíblia está repleta de textos nos mostrando que a vida cristã, ela é um processo. A vida cristã, o desenvolvimento, a nossa santidade, ela não acontece de uma vez por todas. Poucas coisas acontecem de uma hora para outra. Poucas coisas. Você vê que para um bebê nascer, ele leva 9 meses na barriga de uma mãe. Para a semente florescer, ela tem que morrer primeiro para depois ela brotar. Há todo um processo. A salvação é um ato que acontece de uma vez. Olha que coisa linda. A salvação é um ato que acontece de uma vez. Aquele que confessa o nome do Senhor Jesus será salvo. Isso é, gente, isso é formidável, isso é maravilhoso. Isso é sobrenatural. Por isso que às vezes na mente natural do homem ele não entende, é sobrenatural. O novo nascimento é um ato, mas a santificação, ela é um processo contínuo. Às vezes não é na velocidade que nós queríamos que fosse. Nós queríamos assim, estou purificado, estou santo. Mas não é. É um processo. A cada dia, eu vou procurar ser melhor. A cada dia eu vou querer servir mais o Senhor. Existem 3 textos na Bíblia que falam sobre essa questão de nós não podermos viver uma estagnação espiritual, mas nós queremos ter uma comunhão com o Senhor. O primeiro que eu vou falar com vocês está lá em Provérbios 4:18. É lindo isso aqui. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você já viu o dia amanhecer como o sol do meio-dia? Já viu isso? Não existe. Há uns 15 dias eu acordei de madrugada, que eu tinha que estar com meu pai às 6 horas da manhã no hospital. Então 5 horas da manhã eu estava de pé, e eu tenho o privilégio de morar bem alto. E de lá eu vi o sol, nascer do sol, coisa mais linda. Tirei a foto, postei, foi muito curtido no Instagram. Coisa linda. Mas ao meio-dia o sol já estava a pino. Não amanhece, não clareia de uma vez. E é assim a vereda do justo, o caminho do justo. Ela é como a luz da aurora. Você vai brilhando mais. Você brilhou hoje, amanhã você brilha mais. Amanhã você brilha mais, brilha mais. O que ele está dizendo é que a vida cristã é um progresso como o brilhar do dia. Vai ficando mais intenso até ser dia perfeito. Você não pode querer viver atrás das nuvens no dia nublado. Você recebeu a salvação. E nós precisamos buscar brilhar cada dia mais. 2 Coríntios 3:18 diz assim: portanto, todos os quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos torna gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele.
O Senhor, Ele é Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem, mais parecidos com Jesus. Eu não canso de contar uma história de um jovem pastor que assumiu uma igreja numa cidadezinha. E lá apareceu uma senhora doente mental. E ele ficou muito sensibilizado. Aquela mulher andava pela rua. E ele falou assim, não, a igreja tem que fazer alguma coisa a respeito. Não sei se ainda existe, mas antigamente em Belo Horizonte tinha um hospital chamado Pinel, onde eram internadas pessoas que eram doentes mentais. E ele procurou uma vaga naquele hospital, não estava tendo. Tinha uma casa ao lado da igreja, ele alugou aquela casa, ele fez uma escala para os irmãos tomarem conta daquela mulher. E eles alimentaram, cuidaram dela, até que chegou o dia, falaram de Jesus para ela, até que chegou o dia dela ir embora para esse hospital se tratar. Esse pastor sempre ia lá orar com ela. E um dia chegaram uns crentes lá no Pinel, para poder falar de Jesus, e foram falar de Jesus, as características de Jesus, que Jesus cuida, que Jesus salva, que Jesus isso e aquilo, e ela olhou bem para aquelas pessoas. Vocês estão falando dessa pessoa aí? Eu quero dizer para vocês que eu conheço ele. Aí eles acharam, você é doida mesmo, né? Não, mas eu conheço sim. Você conhece da onde? Eu estava andando na rua, ele arrumou uma casa para eu poder morar. Ele me deu de comer, ele me tratou de mim, ele me cuidou de mim com amor. Ela estava falando de quem, gente? Do pastor. Era um jovem. E é assim que nós precisamos ser transformados, para que nós possamos refletir a glória do Senhor. Nós somos transformados à imagem de Cristo gradativamente para a glória dele. É um processo que começa na nossa vida após a conversão. Por isso você não pode estar somente satisfeito de ter entregado a sua vida ao Senhor Jesus e vir à igreja e adorar o seu nome e mais o quê? Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e já tendes vencido o maligno. São vocês. O Senhor conta com a força de vocês. Nós estamos no processo, nós estamos em obra. Seria bom se nós tivéssemos uma plaquinha pendurada no pescoço, escrita assim, desculpa o transtorno, estamos sendo trabalhados, sendo construídos. Deus está fazendo a obra na minha vida, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Ninguém aqui nessa terra vai ser considerado como varão perfeito. Nós chegaremos à estatura de Cristo, de varão perfeito, quando nós estivermos diante do Senhor. 1 Pedro 3, de 1 a 3, diz assim: livrem-se de toda a maldade. Olha só, livrem-se de toda a maldade, e de todo engano, e de toda hipocrisia, e de toda inveja, e de toda espécie de maledicências, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que esse versículo está dizendo? Deixa tudo que não presta para trás. Para de se alimentar com as coisas desse mundo. Vamos alimentar do leite puro, espiritual que Deus tem para nós. Agora que você já provaram que o Senhor é bom, que a palavra dele é maravilhosa, nós provamos que o Senhor é bom, recebemos a graça da salvação, fomos convencidos dos nossos pecados, agora precisamos viver por ele, com ele, para ele, crescendo, sendo alimentados espiritualmente. É o que nós temos que fazer, desejar o leite puro espiritual para o nosso crescimento. Vou perguntar, mas não responde não, para não ficar feio. Você está crescendo, está parado ou está andando para trás? É momento de olhar para dentro. Está crescendo? Está retrocedendo? Ou está andando para frente? Para trás? Parado?
estagnado. Porque experimentamos que Deus é bom, agora vamos viver para a glória dele. A vontade dos pais para os filhos é que eles cresçam e se desenvolvam. Por mais doloroso que possa ser, né, ver os filhos crescerem, ter a sua própria vida, né, Sidney Rossani? Sair de casa, você não tem mais Aninha ali, né, de manhã, de tarde, de noite. É doloroso ou não é? É. Por mais doloroso que seja, é o caminho natural de todos os homens. É o caminho natural. E essa também é a vontade de Deus para nós. Que nós possamos crescer, que nós possamos desenvolver, que nós possamos desfrutar de experiências novas. Olha, quando a Bíblia fala, o Senhor fala que existe novidade de vida. Que novidade você tem vivido? Qual tem sido a boa nova para você? Ou a sua boa nova é a velha nova? Que você recebeu Jesus? E o que mais? Nós precisamos desfrutar de experiências novas, cada vez mais profundas com o Senhor. Nós somos chamados para vivermos a salvação. A salvação é pela graça, não é esforço nosso. Desenvolver a salvação pede a nós uma atitude. E tomar atitude, muitas vezes quer dizer não a nós mesmos. Não às nossas vontades. Não aos nossos desejos. Para que isso aconteça, há muitas coisas que precisamos deixar pelo caminho. Foi o versículo que nós lemos aqui. Olha o que Pedro disse. Livrem-se, abandonem a maldade. Abandonem o engano, a hipocrisia, a maledicência. Deixe essas coisas para trás. Isso não faz mais parte da sua vida. Cuidado, gente, cuidado de estar muito cômodo viver aonde vocês têm vivido sem ser incômodo para as outras pessoas. Tome cuidado. Isso é do velho homem, agora vocês são novas criaturas. Abandonem essas coisas. Vocês têm feito isso? Têm abandonado? Mas também temos que fazer algumas coisas, não é só abandonar. Não, então tá bom, eu vou abandonar isso aqui. Mas tem mais. O versículo não para aqui, ele continua. Desejem ardentemente o leite puro espiritual. Deseje fazer aquilo que você vai crescer. Você quer crescer. A Gal mesmo está aí, indo lá já está fazendo tal curso, né, Gal? Porque quer crescer. CJ também está estudando, mais aprofundando mais na palavra de Deus, porque quer crescer. Vamos crescer, vamos buscar o Senhor. Não fique parado, não. Ô, Viva, eu estou estudando nas matérias. Que bom que você está estudando para ser o que for nessa terra. Mas lembre-se que nós temos que manifestar aqui na terra sinais que vão refletir na glória, na vida das pessoas. Desejem ardentemente, busque um estilo de vida que te coloque no caminho do crescimento. Existe um estilo de vida que vai te colocar, no caminho que você vai crescer. Como que é esse estilo de vida? Algo que nós sempre falamos. São as disciplinas espirituais que nos colocam no lugar onde Deus vem para nos transformar. Quais são elas? Uma vida de oração. Viva, você vem falar aí de novo? Vou falar. Uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de estudo da palavra, uma vida de meditação. Meditação não é aquele negócio, não é isso não, gente. É você parar na presença do Senhor e ouvir aquilo que Ele quer falar com você. Tem quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor? Tem quanto tempo que você não ouve a voz do Senhor? Eu quero te dizer, Deus fala conosco todos os dias. Todos os dias Deus fala conosco. Nós que precisamos querer parar e ouvir. Parar e ouvir a voz do Senhor. Tudo isso nos colocará num caminho de transformação e maturidade espiritual. Uma planta,
nós não podemos fazê-la crescer. Eu não tenho poder de fazer uma planta crescer. Ninguém aqui tem. Mas nós podemos criar um ambiente agradável para que aquela planta cresça. Eu vou adubar a planta, eu vou colocar a plantinha no sol. Tem plantinha que não gosta do sol. Negócio mais assim da sombra. Tem outra que tem que ter o sol. Tem que adubar, tem que regar, tem que irrigar. Né? O crescimento será algo que é natural na vida daquela planta e assim é a nossa vida. Nós não temos o poder de nos fazer crescer, mas nós temos que criar um ambiente que seja propício para o nosso crescimento. Que é esse ambiente. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando eu me exponho à palavra de Deus e abandono as condutas que entristecem o Espírito Santo, que apagam o fogo do Espírito Santo em minha vida, quando eu me coloco no caminho do crescimento, o Senhor vem. O Senhor vem. Porque nós estamos dizendo a Ele com todo o nosso coração: Senhor, eu te quero. Senhor, eu desejo. A vida cristã, ela não pode estar estagnada. Não podemos olhar para trás e percebermos que nada está acontecendo. Não tem nada mais de deprimente você olhar para a sua vida, mês passado, e olhar para esse mês e viu assim, nada mudou. Nada aconteceu. Está parado por quê, meu irmão? Está parado por quê? Nós temos que olhar e dizer: já abandonei alguns pecados, estou conseguindo lidar melhor com situações desafiadoras nessa área. Não sei qual área que você sofre desafios, mas você está conseguindo lidar, você está progredindo, você está crescendo no Senhor. Nós temos uma grande responsabilidade nesse processo, que é a atitude que nós precisamos tomar. Desenvolver espiritualmente. Desenvolva a salvação, quer dizer, esforço permanente. Quando Paulo fala de desenvolva a sua salvação, trabalhe a sua salvação, quer dizer, é um esforço permanente, contínuo e intencional. Eu tenho a intenção de crescer. Eu tenho a intenção de conhecer mais o Senhor. Eu tenho a intenção de ser mais visitado por Deus, de que Deus se manifeste na minha vida. Isso tem que ser intencional, não é apenas cruzar os braços e dizer: eu fui salvo pela graça, agora Deus que complete a obra na minha vida e faça o que Ele quer fazer. Não é isso. Eu tenho que desejar. Você tem que desejar. Você tem que buscar o crescimento na presença do Senhor. E esse crescimento, como nós lemos aqui na palavra, é com temor e tremor. É chegar diante do Senhor com temor. Senhor, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados. Me ajuda, me santifica, me purifica. Mas ao mesmo tempo, olha só como é que é isso aqui. Ao mesmo tempo que esforçamos e dedicamos, nós fazemos tudo o que temos que fazer. Mas nós dependemos de Deus também nesse propósito, nesse processo. Existe a responsabilidade humana e a ação divina de Deus em nossas vidas. Tem a nossa responsabilidade e tem a ação de Deus. Paulo diz assim: se empenhem em crescer espiritualmente e se dediquem no caminho de santificação e no conhecimento de Deus. Mas saibam, porém, que sem a ação de Deus, todo esse esforço será em vão. Ele diz aqui no versículo 12: pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Vou repetir, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. Quer dizer, Ele desenvolve no seu coração a vontade, o querer, e Ele efetua o realizar.
Então, Deus faz isso nos nossos corações. Quando nós não fazemos, é porque nós não queremos mesmo. E por causa disso, o Senhor, você não quer, vai ser o Senhor que vai obrigar você. Nós damos um passo em direção a Deus. Deus dá 10 passos em nossa direção. Eu sempre digo que Deus está para nós, assim como nós estamos para o Senhor. Você dá um passo em direção a Deus, Ele vai dar 10 em sua direção. Ele nos concede a sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Ele nos concede a sua palavra que nos purifica, que nos exorta, que nos edifica. Ele concede o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos consola, que ensina, que conduz em toda a verdade. Ele nos fortalece em nossas fraquezas, trabalha no nosso caráter, fala no nosso coração, traz instrução e se alegra com o nosso progresso. Deus vai vendo. O Sidney e a Rossana estão aqui. Eu tenho certeza que cada conquista, o progresso que ele viu nos filhos deles, eles viram nos filhos, eles se alegraram, sim ou não? Os meninos terminaram o primário. Foram para o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 1 foi para o ensino fundamental 2. Lembro de quando a Aninha formou no 2º grau, fez uma festinha lá na casa, né? E o menino aproveitou e pediu em namoro. E assim foi. Esses dias a gente estava lá celebrando o casamento. Daqui a pouco o Juninho forma, eu estive na formatura da Aninha. Deus se alegra também com o nosso progresso. Deus se alegra. Ele nos fortalece. Ele nos ajuda. Todo pai se alegra no progresso do filho, por mais simples que seja. E a palavra de hoje é dedique-se. Dedique-se ao Senhor intensamente. Intensamente. Você pode dizer para você, dedique-se intensamente. Fala para você, bate a mão no seu peito aí. Desperta aí. Eu quero me dedicar intensamente ao Senhor, ao crescimento espiritual na presença do Senhor, no amadurecimento da fé, na caminhada da vida cristã mais parecida com Jesus. Se não, meus irmãos, nós estamos, como diz um ditado, amassando barro. O que quer dizer amassar barro? Você não sai do lugar. Só fica ali, ó. Fui salvo, fui salvo. Mas hoje, o desafio para você é que você desenvolva a sua salvação. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Nosso tempo já está acabando, mas eu sei que o Espírito Santo falou o seu coração nessa noite. E que você segure essa palavra. Que você se sinta desafiado, que você não saia daqui do mesmo jeito que você entrou. Que você que está nos ouvindo nessa noite, não continue a sua vida da mesma forma. Dedique-se intensamente ao Senhor. Pai, o bom da tua palavra, Senhor, que ela nos renova, mas ela também nos desafia. E essa noite, a palavra é uma palavra de desafio que o Senhor está nos dando. Pai Celestial, eu peço ao Teu Espírito Santo que o Senhor complete essa palavra nos corações. Que o Senhor possa falar a cada um, meu Deus, e que o Senhor possa levantar esses jovens na autoridade do Teu poder e na vontade de Te servir e Te amar a cada dia. É que eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.